Trago à tribuna hoje um assunto que tem preocupado muitas pessoas em tantas cidades brasileiras, a questão dos falsos condomínios. Ao longo dos últimos anos, tenho recebido diversas correspondências que apresentam denúncias sobre os graves delitos cometidos por associações de falsos condomínios. Pelo que diz o Código Civil Brasileiro, um condomínio é instituído por ato registrado no cartório de imóveis, no qual fica caracterizado que, em edificações, parte é de propriedade exclusiva e parte é de propriedade comum dos condôminos. Seja um condomínio voluntário, seja um condomínio edilício, ambos tratam de propriedade privada. Não há previsão de condomínio de particulares sobre bens públicos. O artigo 98 do Código Civil é claro ao garantir que ruas e praças são bens públicos de uso comum do povo. Assim, todo arruamento é de uso comum do povo por disposição da lei. E o falso condomínio? O falso condomínio surge quando alguns moradores de determinada rua ou loteamento, reunidos em grupos, a pretexto de prover maior segurança, criam uma associação à revelia de muitos dos proprietários. Cercam a área com muros, colocam portões, constroem guaritas e portarias dotadas de cancelas e proíbem a circulação de pedestres e de veículos considerados indesejáveis. São o exemplo mais eloquente da privatização do espaço público. Inicialmente, é bom lembrar que tanto a preservação da ordem pública quanto a proteção das pessoas e de seu patrimônio são deveres do Estado, pela dicção do artigo 144 da Constituição da República, cuja maior carga de responsabilidade repousa como a atribuição dos Estados federados por meio das polícias militares e das polícias civis. Sobre o tema, considero que o primeiro direito cerceado pelas atitudes dessas falsas associações de condomínios é o direito de ir e vir, o direito fundamental de locomoção das pessoas, constante do inciso 15 do artigo 5º da Constituição da República. O segundo direito, maculado pelos falsos condomínios, diz respeito aos princípios da legalidade e da autonomia da manifestação de vontade, contidas no artigo 5º da Constituição Federal, respectivamente no inciso 2º, cujo dispositivo garante que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E no inciso 20, que prescreve que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Segundo a Associação das Vítimas de Loteamentos e Residências no Estado de São Paulo, a Avilesp, a partir da década de 1970, com o aumento da violência nas grandes cidades, alguns empreendedores imobiliários lançaram loteamentos que, ilegalmente, foram denominados como fechados, uma vez que dotados de muros e portarias. Apesar de regidos pela Lei 6.766 de 1979, a Lei dos Loteamentos ou do Parcelamento do Solo Urbano, e não pela Lei dos Condomínios, Lei 4.561 de 1964, passaram enganosamente a chamar esses empreendimentos de condomínios horizontais ou simplesmente residenciais, como estratégia de marketing para atrair a classe média que, graças à veiculação de notícias sensacionalistas sobre violência, ainda se sente desprotegida diante da falta de segurança. A partir daí, conforme afirma a Avilesp, proliferaram empresas particulares de segurança, em geral formadas por profissionais da área de segurança pública, policiais militares e policiais civis aposentados, que viram nessa empreitada uma atividade rendosa e pouco trabalhosa. A estas firmas de segurança juntam-se empresas de administração de condomínios horizontais que passam a influenciar prefeitos, secretários municipais e vereadores
para a aprovação de leis criadoras de bolsões residenciais que transferem às citadas empresas as atribuições de prestação de serviços públicos, pelos quais os moradores são duplamente onerados, pois pagam seus impostos e ainda têm que pagar as taxas cobradas pelas administradoras dos condomínios. A questão toma um vulto maior quando, influenciados por estas empresas administradoras que apelam pelo reforço da segurança, parte dos moradores de uma rua, por exemplo, decidem criar e registram em cartório uma associação de condôminos à revelia em desrespeito à vontade de alguns moradores. Estes, contrários à decisão tomada, passam a ser obrigados a recolher para a associação taxas e contribuições que, no limite, podem levar à penhora de seus bens imóveis para quitar as supostas dívidas. E há ainda situações muito estranhas e que, por vezes, obtêm a conivência do poder público municipal. Sobre o tema, tenho recebido várias comunicações, como disse, das quais destaco as correspondências do casal doutora Sandra Paulino da Silva e professor Saulo César Paulino e Silva, que me dão conta de graves arbitrariedades cometidas por particulares e agentes públicos no município de Cotia, no estado de São Paulo. A doutora Sandra Paulino e o professor Saulo César, para alcançarem sua residência na cidade de Embu das Artes, precisam utilizar a Avenida Doutor Altair Martins, via pública existente no município de Cotia, vizinho a Embu das Artes. Ocorre que uma associação de moradores fechou a avenida ao estabelecer um falso condomínio no loteamento Gramado, instalando na via pública portões e cancelas e já tendo aprovado a instalação de cancelas eletrônicas com cartões magnéticos, a título de aumentar a segurança do local. Tudo isso ocorrendo com a conivência do poder público, ao arrepio da decisão judicial exarada pela terceira vara civil de Cotia, que vê na ação da Associação de Moradores um ato atentatório à liberdade de locomoção, como eu há pouco estava aqui ressaltando. A doutora Sandra e o professor Saulo já ponderaram oficialmente a Prefeitura de Cotia e a Promotoria de Justiça da cidade, mas não lograram êxito na defesa de seu direito de ir e vir, um direito constitucional. Eu, que já encaminhei a questão ao prefeito de Cotia, o senhor Antônio Carlos de Camargo, por intermédio do ofício anexo número 519 de maio de 2012, que aqui registro, e a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do ofício anexo 581 de junho de 2012, apresento neste pronunciamento um apelo construtivo e público ao prefeito de Cotia, a quem encaminho este pronunciamento, reforçando o pedido para que dê a necessária atenção à questão dos falsos condomínios em seu município. Destaco também as informações da senhora Márcia Saraiva de Almeida, que me dão ciência do sofrimento porque passa grande número de moradores desses falsos condomínios. Como exemplo, cito a mensagem da doutora Dilce, de 85 anos, moradora do bairro Jardim Petrópolis, em Maceió, no estado de Alagoas, que nos diz: tenho 85 anos, moro com meu marido, também idoso, no bairro Jardim Petrópolis há quase 30 anos. Venho sofrendo a perseguição da Associação de Moradores por me recusar a pagar a taxa imposta por ela. Estou sendo processada e corro o risco de ter meu único bem, minha casa, penhorado. E eu nunca fui associada, mas assim temo, porque a Justiça de Maceió tem condenado os moradores desses falsos condomínios, alegando que devem pagar mesmo não sendo associados, sob o pretexto de enriquecimento ilícito. Dia desse fui abordada dentro da igreja durante uma missa e fui cobrada. Foi uma humilhação. No mesmo dia desse aperreio, muito contrariada e chorando muito, tive um AVC e fui parar no hospital.
Peço, pelo amor de Deus, providências. O bairro Jardim Petrópolis nunca foi condomínio. Não posso perder minha casa. No estado de São Paulo, esta situação é alarmante. Em matéria da revista da Folha de São Paulo, de 13 de maio de 2012, sob o título Risco e Moradia, associações de bairros fazem reparos nas vias públicas e cobram de moradores não filiados, a jornalista Patrícia Brito diz que na Justiça Paulista é frequente a interpretação de que, mesmo não sendo associado, o morador se beneficia com as melhorias feitas e, portanto, deve participar do rateio de despesas. Com base nesse entendimento, em 2009, o Tribunal de Justiça determinou a penhora da casa do analista de sistemas Augusto Enzo Izzi, de 60 anos, morador do residencial Parque dos Príncipes, por suposta dívida de R$40 mil. Seu advogado conseguiu evitar que o imóvel fosse a leilão, mas o dono teve que pagar R$9 mil penhorados em sua conta bancária, situação que permanece até hoje. Conforme dados colhidos pela reportagem dos arquivos da Vilesp, é grande o número de associações que processam moradores no estado de São Paulo por falta de pagamento de taxa. Em Cotia são 107, em São Paulo 81, em Jundiaí 68, em Campinas 62, em Guarulhos 59, em São José do Rio Preto 58, em Limeira 56, em São Bernardo 49, em Osasco 41 e em Piracicaba 39. Vejam, em Cotia o maior, 107. Diz ainda a senhora Patrícia Brito, na matéria da revista da Folha de São Paulo, para justificar a cobrança de taxas mensais, algumas associações mascaram os loteamentos de casas como condomínios fechados, os chamados falsos condomínios. Nos conjuntos regulares, as contribuições são obrigatórias, já que as áreas comuns são particulares. Assim, a manutenção é de responsabilidade de todos os condôminos. É diferente do que acontece nos loteamentos. Quando há a subdivisão de um terreno em lotes, as ruas criadas pertencem ao poder público, afirma o especialista em direito urbanístico Edésio Fernandes, professor do University College de Londres e visitantes da PUC Campinas. A manutenção é, portanto, de responsabilidade do município. A questão parece tomar uma nova direção com a decisão tomada em 22 de setembro de 2011 pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 432-106, Rio de Janeiro. O acordo em que foi aprovado por unanimidade o relatório do ministro Marco Aurélio, presentes, além do relatório ministro Carmen Lúcia e os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, assevera que, por não se confundir a associação de moradores com o condomínio disciplinado pela Lei 4.591 de 64, descabe, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que a ela não tenha aderido. Considerações sobre o princípio da legalidade e da autonomia da vontade, artigo 5º, incisos 2 e 20 da Constituição. Estou indo para a conclusão, senhor presidente, me permite, dado que hoje não somos muitos, que eu possa concluir. Avalio que essa decisão tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal é um importante precedente, mesmo não tendo ainda força vinculante para orientar a fundamentação do juiz de primeira instância e dos desembargadores dos tribunais de justiça sobre os processos que envolvem os falsos condomínios. Considero ainda que, em função dessa decisão do Supremo e de reiteradas outras tomadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, seria um momento oportuno para o Supremo Tribunal Federal aprovar, de ofício, mediante provocação do Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, uma súmula com efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, tendo por base o relatório do ministro Marco Aurélio de recurso extraordinário, no recurso extraordinário citado. Essa proposta, que encerra essas minhas palavras, é um pleito de respeito e homenagem à memória do Dr. Nicodemo Sposato Neto, advogado, jornalista, assessor de imprensa da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e presidente da Associação das Vítimas de Loteamentos e Residenciais do Estado de São Paulo, falecido em 13 de outubro de 2009, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Segundo informações da Vilesp, a morte prematura
formatura do Dr. Nicodemo Sposato Neto muito se deu em função das pressões e angústias sofridas diante das injustiças cometidas contra moradores de loteamentos, das quais ela era uma vítima. Eu quero agradecer, senhor presidente, a colaboração de meus assessores que têm sido tão brilhantes em ajudar-me em meus pronunciamentos, Arthur Mota, Edwige de Oliveira Cardoso, Carlos Flauzino e toda a minha equipe, e gostaria aqui de, então, solicitar que sejam anexados os ofícios que encaminhei ao prefeito Antônio Carlos de Camargo, em 29 de maio de 2012, e ao Corregedor Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, Jefferson Luiz Pereira Coelho, com as respectivas correspondências que me foram enviadas pela senhora Sandra Paulino e pelo professor Saulo César Paulino e Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que possam o prefeito de Cotia e o Ministério Público tomarem as providências adequadas. Aqui estão anexos os documentos que mencionei, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Acir Kurskak. Quero também aproveitar para cumprimentar a presidenta Dilma, o ministro da Agricultura e aos senadores que hoje estiveram lá presentes. Eu tive que estar na Comissão de Direitos Humanos, mas cumprimento-o também como presidente da Comissão de Agricultura pelo tão agradável e interessante encontro com os representantes do governo da Polônia. Polônia, Vossa Excelência mencionou que tem ancestrais da Polônia, é descendente de poloneses, então acredito que tenha sido muito estimulante para Vossa Excelência que ali pudéssemos trocar impressões, conhecimentos sobre as instituições da Polônia, o progresso havido ali na agricultura, o interesse deles em vender mais para o Brasil, assim como de nós brasileiros intercambiarmos mais e mais experiências e bens e serviços com os poloneses. Meus